Em nome de Jesus. Amém, amém. Meu primeiro sermão do ano. E para mim é um sermão muito importante porque muita responsabilidade pregar a palavra de Deus. E muito embora a gente já teve outros sermões aqui ao longo das últimas semanas, inclusive aquele sentimento de virada, a essa altura do campeonato, a gente até perdeu, né? Aqueles metas e compromissos que a gente disse que ia fazer no começo do ano, já furamos muitos deles, mas o ponto é que eu quero talvez tentar trazer esse mesmo sentimento para que nós consigamos pensar sobre o que é importante para a nossa comunidade, para que isso sirva como um alvo, um propósito, um objetivo, uma jornada, uma estrada que a gente vai pavimentar para conseguir junto caminhar por ela e chegarmos neste local que o Senhor tem colocado no nosso coração. Por isso que o meu coração ele se enche de preocupação. De verdade, eu estou aqui abrindo o coração pastoral. Encontrar aquilo que o Senhor quer ministrar à sua igreja é uma tarefa agônica, aflituosa. Eu, todas as manhãs da minha semana, eu tenho contrações espirituais para encontrar no Senhor aquilo que Ele quer ministrar à sua igreja. Veja, o conceito de discipulado, quando o Senhor nos chama para ser discípulos, Ele está nos chamando para segui-lo. Quando o Senhor diz no Evangelho de João que nós somos ovelhas e que nós ouvimos o som da sua voz e o seguimos, entendemos que ambos os termos, tanto ovelha quanto discípulo, implica saber que precisamos seguir a Jesus. E no rebanho, guarde bem, no rebanho de Jesus, Ele estabeleceu alguns pastores com P minúsculo. Ele é o supremo e grande pastor, com P maiúsculo, e estabeleceu pequenos pastores, que somos nós, a fim de que possamos dirigir a igreja do Senhor, influenciar a igreja do Senhor, e estabeleceu dons, persuasão, poder de convencimento, de ministração da palavra. E aí, como isso foi estabelecido sobre nós, há uma responsabilidade então de encontrar em Jesus, semana a semana, aquilo que Ele precisa ministrar à sua igreja. E essa é a minha agonia, essa é a minha aflição. Começa na segunda, vai até sábado. Eu não me permito me preocupar com isso no domingo. Daí na segunda começa então, mais uma vez, esse ciclo. E se eu pudesse trazer um termo, uma frase que baliza, eu acredito que também isso faz sentido para os membros do conselho pastoral da nossa comunidade, mas dizendo por mim, se eu pudesse falar para você uma frase que é o que pulsa no meu coração e talvez o que baliza então toda essa minha aflição para encontrar no Senhor aquilo que nossa comunidade precisa, é essa daqui: o que a comunidade precisa. O que a nossa comunidade precisa? Eu acredito que os membros do conselho, talvez você, líder de célula, um líder que tem mais relevância na comunidade aqui, talvez você tenha essa mesma preocupação, converse sobre isso com o seu marido, com a sua esposa, justamente para saber o que a comunidade precisa. E a gente precisa tentar responder essa pergunta com responsabilidade. Primeiro, por exemplo, guarde bem, não me entenda mal, nós precisamos tentar responder essa pergunta olhando para o Senhor e não para a saúde espiritual das ovelhas. Guarde bem, quando nós precisamos entender o que uma comunidade precisa, nós precisamos olhar para o Senhor e pedir para o Senhor direcionamento, porque as nossas percepções individuais acerca do que uma comunidade precisa pode estar contaminada por uma série de fatores. Às vezes você pode estar triste,
Às vezes você pode estar um pouco chateado, triste, então, chateado e triste, que assim, são sinônimos, mas você está duplamente chateado, então, às vezes você está confuso, às vezes está pensando em desistir. E talvez da sua perspectiva, você pensa que a igreja precisa de elemento A ou elemento B. E quando a gente começa a avaliar as pessoas que contornavam Jesus, a gente vai percebendo que os discípulos, de certa maneira, não foram resilientes, os discípulos também foram confusos, os discípulos traíram, os discípulos abandonaram, os discípulos também foram orgulhosos. Você percebe então que a saúde ou o estágio, o nivelamento espiritual das pessoas não necessita ou não implica, não significa, não aponta necessariamente aquilo que a comunidade precisa, uma vez que quem é o único que pode revelar a esta comunidade o que ela precisa é o Senhor. Amém? É o Senhor quem determina. O tabernáculo vai ficar agora parado 3 meses, ou o tabernáculo vai andar durante 2 anos, ou o tabernáculo vai fazer uma jornada de 2 semanas sem parar. Quem sabe é o Senhor, porque é o Senhor quem te conhece, é o Senhor quem esquadrinha o seu coração, e Ele sabe o que você precisa. Amém? E essa pergunta precisa também ser respondida, precisamos buscar a resposta dessa pergunta com muita responsabilidade também, porque normalmente nós tentamos respondê-la avaliando a saúde, não a saúde, a percepção das pessoas em referência àquilo que elas sentem. Por exemplo, eu me sinto bem ou eu me sinto mal. E aí nós, como liderança, utilizamos de todos os instrumentos que estão em nossas mãos para fazer você se sentir bem. Então é muito comum que dentro de uma comunidade ela estabeleça estratégias, métodos, programações para fazer com que os seus membros se sintam bem. Tem um problema com isso. Veja, nem sempre se sentir bem em uma comunidade significa que você está em uma comunidade que te faz bem. Às vezes você vai ser confrontado. Às vezes a gente pega halls de igrejas, por exemplo, a entrada da igreja, os membros talvez estejam todos sorrindo, dentro de uma cultura familiar, todos se sentindo muito bem, mas sem confrontamento, que gera tristeza. E às vezes está feliz, mas está indo para o inferno. Então uma comunidade é um lugar onde você vai ser machucado, vai ser rasgado, vai ser impulsionado, vai ser desafiado. Então se sentir bem não é necessariamente o balizador que eu entendo, principalmente para que você cresça dentro de uma comunidade. Às vezes, inclusive, no exercício da função de pregação, nós encontramos aquela palavra que o texto diz que é afiada e corta, separa, machuca. Então, às vezes, você não vai se sentir bem, vai se sentir constrangido. Lembra Jesus? Jesus diz em certo momento uma mensagem que as pessoas falam: Jesus, não gostei muito daquilo que você disse. Aí uma galera sai, aí de repente Jesus olha para os outros discípulos: e aí, não gostaram também? Eles dizem: não, a gente até não gostou, difícil, foi impalatável, e a gente não conseguiu digerir. Mas a gente sabe que o Senhor sabe aquilo que é melhor para a gente, porque para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Amém? Então esse dilema nosso de buscar o que uma comunidade precisa é realmente estarmos de joelhos no chão, em oração, clamando ao Senhor: Senhor, revela a Tua igreja para onde nós precisamos ir. Senhor, revela a Tua comunidade, qual é o próximo passo, qual é a estratégia adequada, o que nós precisamos fazer ou o que nós precisamos deixar de fazer. Eu me lembro que logo no início, gente, eu estou ficando muito velho, eu posso falar de 1 década de pastoreio. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, a Tuca, a gente quer chegar em 6 décadas pelo menos, né? Bem velhinho e com bastante vigor, com mais experiência. Eu acredito que a vocação pastoral, quanto mais velho você fica, melhor fica, né? Mas assim, já nessa década aqui, eu lembro que nos primeiros anos, eu pensava que a igreja, olha só, a igreja precisava, preste atenção, eu pensei durante muito tempo que a igreja precisava aquilo que eu não tive durante muito tempo enquanto ovelha.
eu tive, e não digo nem em referência às minhas trajetórias comunitárias, aqui na cidade de Itapema, quando eu morava em outra cidade ainda com os meus pais, eu sentia algumas carências comunitárias. E assim que eu me percebi como um dos pastores em uma comunidade, eu pensei, a igreja precisa exatamente daquilo que foi a minha dor, que foi a minha carência. Por exemplo, eu tenho horror, pavor de líder dominador, desse tipo de assédio. Você tem que fazer o que eu acho que você tem que fazer, você tem que prestar contas para mim. E aí não age às vezes como um pai espiritual bom, mas age como um carrasco que escraviza. Eu tenho um pavor disso. Com isso eu sempre tive na minha cabeça o que as pessoas precisam é de um líder que as instrua a viver em liberdade, porque o evangelho não é um caminho para a liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu pensava, inclusive quando eu observava Jesus instruindo seus discípulos, vão aos povoados e preguem. Não receberam, vai ter problema aquela cidade. Vai ser rejeitada. Sacudam até a poeira da roupa de vocês, para que vocês nem carreguem o pó de rejeição dessa cidade. Pregue e deu boa. Eu sempre tive essa consciência. O Senhor me chamou para pregar, eu vou te orientar. Se você acatar, amém. Se você não acatar, amém também. Mas eu não vou te punir, não vou ser um carrasco com você por conta disso. Assédio financeiro, mesma coisa. Poxa, eu não quero estar inserido dentro de uma comunidade que assalte as pessoas. Aí com isso, a gente foi tentando estabelecer uma cultura, onde nós pensamos, olha, talvez fosse interessante a gente ter uma cultura financeira não tão agressiva. E durante muito tempo, então, o meu empenho foi em fazer ou estabelecer uma cultura ou uma comunidade que vinha de encontro ou que talvez sanasse uma necessidade, uma dor, uma carência que já foi minha um dia. Olha que loucura isso. E aí eu fui percebendo a gente na nossa ignorância. Quanto mais a gente cresce no evangelho, mais ignorante a gente percebe que a gente era. Era, pelo menos, né? Pelo menos a gente foi crescendo. Eu começo, inclusive, a fazer algumas avaliações e reparo, poxa, o sujeito A está inserido dentro de uma comunidade na qual eu acredito que aquilo que eu penso não fazer bem está acontecendo lá, e ele está crescendo na fé, progredindo, está sendo líder, pregando a mensagem do Senhor, evangelizando, o cara está crescendo. E às vezes dentro de um ambiente que a gente cultivou então para ser assim, talvez mediante alguma coisa que eu pensava ser a correta, às vezes a gente vê o sujeito regredindo na fé, ao invés de progredir na fé. Então até essa pergunta, por exemplo, sobre o que uma comunidade precisa, tampouco pode ser respondida a partir da minha perspectiva do que eu acho que a comunidade precisa. Por exemplo, eu acredito verdadeiramente, guarde bem, eu acredito verdadeiramente que uma comunidade precisa de uma boa base sólida teológica. Amém? Eu acredito nisso. E eu vejo, por exemplo, igrejas com uma boa base sólida teológica e ainda assim crentes frios, crentes que não se relacionam, crentes que não têm mesa, crentes que não choram pelos outros. Não que isso seja uma regra. E a gente vai pensando, mas o que é então que uma igreja precisa? Essa é a angústia, o que uma igreja precisa. O que nós precisamos fazer, ou nesse início de ano, pelo menos meu primeiro sermão esse ano, eu olho para 2026, vejo o que aconteceu em 2025 e penso, Senhor, o que o Senhor quer com a nossa comunidade esse ano? Bom, agora veja, quero conversar algumas coisas com vocês bem importantes. O Novo Testamento, ele é dividido em cartas. Nós temos os evangelhos, que é a biografia de Jesus, um livro histórico, que é Atos, as cartas, a maioria do apóstolo Paulo, mas também outros autores, e o livro profético da revelação, que é o Apocalipse. Estas cartas,
em grande medida, falavam sobre problemas muito pontuais de cada comunidade, mas, no geral, muitas delas, nós temos problemas que vão muito além do que aqueles que eram particulares daquela comunidade e tocavam em camadas profundas, doutrinárias. Carta aos Efésios, carta aos Romanos, por exemplo, Colossenses. Existem problemas de natureza particular sobre aquela comunidade, mas você percebe que existe também uma grandeza doutrinária naquelas cartas que vão muito além dos assuntos práticos. Não é o caso da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Embora nós temos nas cartas, duas cartas à cidade de Corinto, nós temos duas cartas direcionadas, escritas para eles, ela tem como pano de fundo uma igreja profundamente problemática, absolutamente problemática. Então o apóstolo Paulo recebe informações de Cloe, dos irmãos da casa de Cloe, talvez alguns fofoqueiros que foram levar informações dos problemas que tinham na cidade de Corinto. Eles levam essas informações. O apóstolo Paulo então absorve essas informações e começa a escrever a primeira carta à igreja, inclusive que nós sabemos, porque ele mesmo escreve, que sequer é a primeira carta. Já tinha escrito outra carta em outro momento, mas nesse momento em especial, ele utiliza como pano de fundo todos esses problemas muito particulares e escreve para essa comunidade, pensando no que essa comunidade precisava, levando-se em conta todos os problemas que foram reportados para ele. E logo nos primeiros versos do primeiro capítulo, depois do apóstolo Paulo fazer as suas saudações iniciais, ele toca no assunto que eu acredito ser o assunto mais grave daquela comunidade. Preste atenção, lembra, o apóstolo Paulo recebe um relatório de quão problemático era, ou quão problemático estava sendo aquela comunidade, em razão de diversos fatores e informações que as pessoas trouxeram para o apóstolo Paulo, e ele decide então escrever para contornar e intervir em alguns problemas. E o apóstolo Paulo decide então começar a contornar os seus problemas a partir de um ponto que eu deduzo ser o ponto mais importante para ser tratado, o ponto esse que, uma vez tratado, talvez fosse colocar no eixo todos os demais problemas que a comunidade estava enfrentando. Olha que interessante, ele vem e diz assim, capítulo 1, verso 10: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões. Fale comigo, divisões entre vocês. Divisões pode falar fraquinho, eu vou pedir para falar unidos, daí vocês falam mais fortes. Pelo contrário, que vocês sejam, amém, no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Veja, Corinto era uma cidade da Grécia Antiga, era uma província romana, mas uma cidade da Grécia Antiga. E porque era uma cidade da Grécia Antiga, era uma cidade, evidentemente, que tinha um apreço enorme pela filosofia. O pensamento filosófico existe desde que nós pensamos, mas os gregos, eles são conhecidos como o pai da filosofia do Ocidente, os pais da filosofia do Ocidente, principalmente porque se empenharam em sistematizar o pensamento, guarde bem, e crescer na habilidade da retórica. A filosofia grega não consistia em apenas você pensar, mas você ter a habilidade de você falar aquilo que você pensa. E por isso começou a existia na cultura grega, em cidades como Atenas, Corinto, Alexandria, existiam, por exemplo, uma espécie de culto à oratória, de pessoas que pensavam muito bem, mas de pessoas que também tinham uma oratória impecável, tinham cultos à oratória público. As pessoas saíam nas praças para ver grandes oradores falarem sobre filosofia. Era praticamente como um esporte. As pessoas tinham seus atletas preferidos, para saber, olha, eu gosto muito da forma como aquela pessoa se comunica, ele se comunica tão bem, ele tem uma oratória impecável, o conteúdo não é apenas a forma, mas também o conteúdo. E era uma cidade, portanto, que apreciava o conhecimento filosófico.
Dito isso, era uma cidade evidentemente muito religiosa, mas o problema da diversidade religiosa não era o grande problema. O problema dessa cidade, ou melhor dizendo, o problema dessa igreja começou a acontecer quando ela começou a comparar a oratória dos seus líderes. Olha que interessante o que acontece logo na sequência. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Cefas, ou eu sou de Cristo. Eu fico imaginando, Atos capítulo 18 fala muito sobre esse sujeito, Apolo, um homem de Deus. Apolo judeu de Alexandria, cidade fundada lá pelo tal então do Alexandre o Grande, um centro universitário, acadêmico. Diz o texto que ele era, em Atos capítulo 18, ele era um mestre da oratória e poderoso no conhecimento das escrituras. Judeu, formado no seio de uma universidade grega, em Alexandria, um homem poderoso nas escrituras, o texto ainda diz fervoroso, e esse tal de Apolo, então, começa a ganhar muito destaque entre a cúpula dos apóstolos, e por isso cresce muito e muito na liderança, na influência, tanto que Paulo cita ele. Paulo conheceu ele na 3ª viagem missionária em Éfeso. E aí o povo aqui da cidade de Corinto: olha, nós temos um judeu de Alexandria, alguém que se comporta, tem uma oratória impecável, perfeita. E aqui nós temos a cidade de Corinto, nós também apreciamos a boa oratória, a boa filosofia. Dizem então aqui uns deles: então olha, eu sou de Apolo. Eu gosto de Apolo, eu gosto da forma como Apolo se comunica, eu gosto da forma como Apolo fala, eu gosto da forma como Apolo apresenta o evangelho. E aí vão ter aqueles que vão dizer assim: eu gosto também, mas eu prefiro da experiência, eu prefiro beber da fonte da experiência de Pedro. Porque Pedro, veja bem, Pedro, embora fosse um pescador, aprendeu com Jesus. Talvez ele não fosse o mestre da oratória, mas a gente tem aí relatos de alguns sermões do Pedro que centenas de pessoas, milhares de pessoas decidiram para Jesus e se batizaram. Pedro estava no Monte da Transfiguração com Jesus, viu Moisés, viu Elias. Pedro foi convidado para estar no Getsêmani com Jesus. Pedro teve aquele lance de revelação da igreja, em Mateus capítulo 16, onde o Senhor Jesus diz sobre a chave dos reinos dos céus. Pedro é um cara de extrema relevância. Então, embora não tenha a mesma envergadura de oratória como Apolo, Pedro é um sujeito que tem experiência para falar para a gente. E aí uns diziam: mas olha, eu realmente prefiro Paulo. E é tão interessante porque Paulo confessa que ele não era o tipo de orador que impressionava. Ele mesmo disse: eu sei que eu não sou um tipo de orador que impressiona, mas a gente está falando de um cara que muito se discute, eu acredito que sim, outros acreditam que não, que era membro do Sinédrio, instruído aos pés de um grande rabino, um cara que tinha toda uma carreira rabínica, judaica, promissora. Esse é o tal do apóstolo Paulo, conhecedor profundo das escrituras, que sintetizou todo o seu conhecimento, e grande parte aquilo que a gente chama doutrina vem em razão de um homem que tinha profundo conhecimento da lei e escreve o que escreve pela revelação do Espírito Santo. E é o apóstolo Paulo, gente. E tinha ainda aqui, entre esses ainda uns que diziam assim: olha, quer saber, sabe os caras que gostam de lacrar? A Valentina, eu tenho ensinado ela: filha, não é legal lacrar. Tinha aqueles que talvez olhava para eles: você é de Pedro, você é de Paulo, você é de Apolo, eu sou de Cristo. Tinha talvez até esses que queriam dar uma lacrada sobre quem era de quem. Igreja dividida, tinha esse racha na igreja. E o apóstolo Paulo, então, já logo no primeiro capítulo, rebate isso e de alguma forma resolve esse assunto, dizendo assim: olha, será que Cristo está dividido? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios. Eu gosto de pensar, é como se o apóstolo Paulo pegasse um pedaço de pão e esmagasse, virasse só em farelo e dissesse assim: a discussão de vocês, ela orbita, tem uma natureza comum, carnal, física, terrena, com uma lógica terrena. A discussão do evangelho, ela caminha por outro plano de realidade, por isso parece loucura. Então essa divisão de vocês, de filosofia, de teologia, ela só serve para destruir vocês. Agora veja, uma vez que o apóstolo Paulo decifra isso, e logo no primeiro capítulo, ele já apresenta uma espécie de diagnóstico para isso, guarde bem, fique comigo, apresenta uma espécie de diagnóstico com isso, a gente percebe que esse problema ele era sistêmico. Outros problemas foram acontecendo, tendo esse problema como uma matriz, então, por assim dizer. Nós temos uma igreja, por exemplo, nós temos Corinto como uma cidade estratificada, nós temos senhores e escravos, nós temos ricos e pobres, e esse cenário também acaba invadindo a igreja, e aí por isso Paulo lá na frente vai dizer que vocês tomam a ceia de vocês também se separando, fica rico de um lado, pobre de outro, quem trouxe comida vai comer, quem não trouxe não vai comer. Já imaginou, a gente vai fazer uma santa ceia, uns vão trazer peru, falando, não, beleza, vai com a galera lá que trouxe filé mignon, você trouxe o quê? Chá e pão, então você nem vai para cá. Meu chá, mas era uma cidade que se dividia, era uma igreja que estava dividida até nessas refeições, de alguma maneira dividida em facções. Nós temos, por exemplo, até mesmo problemas doutrinários, né? Nós temos eles talvez até confrontando, em razão da filosofia grega, a doutrina da ressurreição, e Paulo precisa olhar para eles: olha, eu sei que vocês estão influenciados, intoxicados pela filosofia grega, porém existe sim a ressurreição dos mortos. Então você vai percebendo que a igreja ela estava dividida em todos os sentidos. E aí nós temos mais problemas, como por exemplo, problema da imoralidade, nós temos problema da abundância de dons espirituais, o que é realmente um enorme contrassenso. Você vê uma igreja extremamente imoral e uma igreja rica em dons espirituais. Ou seja, Corinto era uma cidade problemática. Corinto era uma cidade problemática, e o primeiro problema que Corinto tinha era problema de divisão. Eu fico imaginando se eu tivesse como um dos líderes da comunidade de Corinto. Talvez eu faria numa noite como essa a mesma pergunta. Chega para a galera: pessoal, o que a comunidade de Corinto precisava? Faria uma reunião mais ou menos como essa. Perguntava para as pessoas: vamos lá, o que você acha que precisa? Eu já sei o que eu acho que Corinto precisa. Eu acho que Corinto precisa de mais grupo pequeno. Porque Corinto, nós temos o irmão rico e o irmão pobre, e esses irmãos eles não conversam. Está na hora da gente colocar uma casa e colocar esses dois irmãos lá, o rico e o pobre, fazer uma célula, tocar um violão e fazer eles ficarem amigos. É isso que a gente precisa para dar um basta com a desigualdade social da nossa comunidade. Interessante. O que você acha que a nossa igreja precisa? Eu acho que a nossa igreja precisa de culto de jovens. Por quê? Porque a gente não tem programação suficiente para jovens. E como a gente não tem programação suficiente para jovens, eles estão indo nas programações e nas festividades pagãs. Esses dias eu vi o filho do Reginaldo, inclusive, comendo comida sacrificada a ídolos. Isso é um absurdo. Se a gente tivesse culto de jovens, provavelmente esse problema a gente não teria. O que mais que vocês acham que a gente precisa? A gente precisa talvez de mais culto, então, aqui na nossa comunidade. A gente só tem um culto só por semana. A gente precisa de mais um culto. A gente precisa ter mais programações, ocupar a mente da nossa galera, porque tem muita informação, tem muita influência pagã. Corinto é uma cidade muito promíscua, o diabo está aí, a sociedade está aí. Então a gente precisa ser uma igreja com mais programação. Talvez a gente teria uma reunião de horas discutindo o que Corinto precisa para ser uma comunidade melhor. Eu não sei, eu fico pirando, eu realmente me vejo, eu realmente me vejo. Vai, você, entendi. Eu acredito que, evidentemente, vocês sabem que isso aqui não existiu, né? É coisa da minha cabeça. Eu imagino que talvez, se tivesse uma reunião como essa, o apóstolo Paulo estivesse conversando com algumas pessoas, talvez uma pessoa tímida no canto levantasse a mão e dissesse assim: Paulo, eu sei talvez do que a nossa igreja precisa. O que é? Mais amor. Mais amor? Mais amor, Paulo.
E eu acho que nesse momento o apóstolo Paulo foi tomado por um espírito de inspiração e de revelação. E ele escreve o que para muitos é um dos capítulos mais inspiradores da Bíblia Sagrada. E Paulo entende: vou mostrar para vocês então um caminho mais excelente, que transcende tudo aquilo que nós estamos falando de programação, de estratégia, do que vamos ou não vamos fazer, de qual seminário vamos fazer esse ano, quantos retiros vamos fazer esse ano. Eu acredito que nesse momento o apóstolo Paulo é tomado por uma unção de revelação e uma inspiração poética profunda. E ele começa a dizer: olha, Coríntios, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Coríntios, eu sei que vocês estão ansiosos para exercer os dons espirituais. Eu sei que quando vocês se reúnem, é quase que uma competição para ver quem fala em línguas. É quase uma competição para ver quem fala em línguas mais do que os outros, porque vocês pensam que talvez isso gere um status de mais espiritualidade, e vocês apreciam muitos status na cidade de Corinto. Gente, eu sei que a reunião de vocês ela é santa. Eu sei que a reunião de vocês é um derramamento de poder, de fogo santo que desce do céu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: ainda que todos vocês falem línguas, ainda que todos vocês tenham dom de interpretação, ei, cidade de Corinto, ei, Coríntios, sem amor, isso não tem valor nenhum. E ele continua dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nós começamos essa epístola falando sobre isso, sobre a habilidade de profetizar, a habilidade de ter conhecimento. Nós falamos sobre a habilidade de persuadir as pessoas. Nós falamos sobre isso, sobre vocês estarem dividindo entre vocês mesmos, entre grupos que pensam em si mesmos serem mais inteligentes do que outros. Ainda que vocês então estejam pensando acerca disso, sobre quem tem o critério teológico melhor, quem tem uma doutrina mais coerente, quem tem, sei lá o que, enfim, quem pensa acerca de qualquer elemento teológico que seja mais relevante para a nossa comunidade, ainda que você pense em si mesmo como o teólogo dos teólogos, o profeta dos profetas, o mais erudito de todos, o mais orador filosófico que você já viu, ainda que você pense isso acerca de si mesmo, se não tiver amor, nada disso tem valor. Ei, cidade de Corinto, aos Coríntios, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. A gente está falando de uma igreja entre pessoas ricas e pessoas pobres. Vocês que são ricos, ainda que vocês deem tudo o que vocês têm para acabar com um problema de desigualdade, e ainda que vocês façam, guarde bem, e ainda que vocês façam o ato de generosidade maior, que é o de entregar a própria vida em favor de alguém, sem amor, isso não tem valor algum. E talvez numa cidade como aquela, de filosofia, de uma cidade que dá tanta ênfase e importância para a filosofia, talvez começasse a se criar um debate sobre o que é o amor, visto que existem muitos termos no grego para falar sobre o que é o amor. Eu acredito que nessa hora o apóstolo Paulo pensou: eu estou a fim de não abrir precedente para filosofarmos, teologizar acerca desse tema. Quero falar sobre o amor. E ele começa a falar sobre amor. E ele começa a dizer: gente, o amor é paciente e bondoso. Sabe, Calibre, aquele clique que nunca chega no horário? O amor é paciente e bondoso. Sabe, Felipe, aquele cara que sempre falha na escala?
Precisamos ser pacientes e bondosos com Ele. Sabe aquele cara que mais te dá problema no teu ministério? A gente precisa ser paciente e bondoso com Ele. Sabe aquele cara que sempre te frustra? Sabe aquela pessoa que sempre te machuca? Sabe aquela pessoa que sempre te irrita? Sabe aquela pessoa que sempre tem o que falar sobre você mesmo? Precisamos ser pacientes e bondosos com essas pessoas. Paulo começa a entender que é isso que a comunidade precisa. Ele vai dizendo, o amor não arde em ciúmes. Olha que legal, Zé, se de repente você começa a pregar melhor do que eu prego, amém, que Deus te abençoe grandemente. Se você começa a tocar baixo melhor do que o Luiz, amém, que o Luiz então desponte. Se qualquer um de nós comece a ver o outro superando e crescendo ministerialmente, a gente fala amém, porque é a glória de Deus repousando sobre essas pessoas. Nós não temos ciúmes de ninguém, muito pelo contrário, nós temos palavras de incentivo. Olhamos para esses irmãos e digam, voem alto. Mas lembrem-se, aqui muito é dado, muito é cobrado. E se Deus está te dando essa habilidade, meu irmão, voe. O amor não se vai e desce. O amor não se vai e desce. Não se ensoberbece. O amor não é orgulhoso. O amor não é orgulhoso. O amor pede perdão. O amor reconhece que está errado. O amor, com muita humildade, olhando para Jesus, sabe que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro e entende que o evangelho é um convite para humilhação. O amor não se importa em perder. Às vezes, conversando com o Dionísio esses dias, o amor não se importa em perder uma fila no trânsito, alguém que cortou teu carro. A gente não é orgulhoso, a gente não se importa em perder. O amor é isso. O amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. É muito interessante você pegar essa parte, que eu acho que é o verso 5, e trocar as versões. E aí você vai entendendo na sequência das versões, comparando as versões, que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o amor não é de gente chata, mirrada, birrenta e mimada, que só se comporta de forma conveniente quando as coisas saem do seu jeito. E quando a coisa não acontece do seu jeito, ela sai esbravejando. Ele está dizendo, não busca os seus interesses, não se irrita e não se comporta de forma inconveniente. O amor consegue viver com contraditório, o amor respeita a outra opinião, o amor entende que ainda que ele esteja errado, ou melhor, ainda que ele esteja certo e o outro errado, se ambos decidirem para o mesmo caminho, ele diz, ok, esse é o amor, eu discordo de você, mas eu quero andar ao seu lado, não quero agir por conveniência, e não vou nem ficar bravo com você, não vou nem levar para o meu coração. E tem mais, se isso faz bem para você, em outro contexto dizendo, eu não estou aqui para buscar somente os meus interesses, tem algo que eu posso fazer por você? O amor não busca os próprios interesses. Ele vai continuando, o amor não se alegra com a injustiça. Gente, tivemos 4 anos de um governo, depois 4 anos de outro governo. Você tem aqui, enquanto um governo está administrando o país, você tem gente que são os polos opostos dizendo, tá vendo? Agora faz tal letra. Agora você tem o outro, tá vendo? Agora faz tal letra. Parece que a gente vai entre nós mesmos criando guerras, discussões e se alegrando às vezes com o próprio caos. Às vezes a gente vê um cara que talvez é o nosso opositor político, aí a gente vê ele passando por uma dificuldade financeira, a gente olha para ele e diz assim, é mesmo, bem feito, olha quem você votou. Se alegra com a injustiça, está errado. Ainda que o sujeito tenha ideais diferentes seus, se ele está passando por uma dificuldade financeira, nós não precisamos nos alegrar com isso. O amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Pode seguir. O amor, repita comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho que o que uma comunidade precisa? Aprender a amar. Se a gente pudesse definir o amor a partir desses versos,
seriam atributos e características necessárias para conviver com o outro, ou para aturar o outro, para ter paciência com o outro. O amor é a capacidade de lidar com o chato. O amor é a capacidade de lidar com mala. O amor é a capacidade de sentar na mesa do inimigo. O amor é a capacidade de você ficar em silêncio às vezes e respirar. O amor é a capacidade de respirar, cara. Tá vendo, amor? Vida. O amor às vezes é a capacidade de não falar nada, entendeu? Silêncio, esse é o amor, às vezes é a capacidade de não falar nada. O amor é você crescer em graça para conseguir ter uma vida em harmonia, em comunidade, na graça de Deus com os seus irmãos. A gente pode falar inúmeras vezes aqui de estratégias, fazemos um monte de reuniões com os líderes. Se não tiver amor, isso não tem valor algum. Sabe, quando ele diz assim, o amor não guarda rancor. Sabe, normalmente uma pessoa rancorosa, quando a gente começa a falar sobre qualquer coisa em referência àquilo que uma igreja precisa, talvez o que vai estar ardendo no coração é: eu não fui amado. Mas a pessoa que está mergulhada no amor, ela pergunta: quem eu posso amar? Quem você é essa noite? Você é essa noite aquele cara que está dizendo assim: eu acho que a igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo, a igreja precisa de muitas coisas, e a igreja precisa fazer muitas coisas para me amar, para me servir. Ou você é aquele cara que está aqui dizendo: puxa, é verdade, a gente precisa ser uma igreja que ama, e isso tem que começar em mim. A gente precisa ser uma comunidade de gente que se ama, unida num só pensamento, num único modo de pensar e num único propósito. Como o apóstolo Paulo escreve, amém, glória a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós precisamos ser uma igreja unida em pensamento e em propósito. O apóstolo Paulo continua dizendo: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. Interessante quando a gente percebe que ele escreve 1 Coríntios 13, tendo como foco, tendo como contexto todos os problemas da comunidade. Ele diz: olha, o ensino passará, as línguas que vocês estão fazendo de forma caótica vai passar, o conhecimento, seja grego, seja judaico, vai passar, mas o amor nunca perece. Eu queria terminar com o que Paulo fala ainda nesse versículo. Olha o que ele diz. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E a gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo havia denunciado aquela igreja de Corinto de ser uma igreja infantil. Ele diz: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É um convite para sermos maduros. Se nós não conseguimos ser pacientes com os nossos irmãos, empáticos, solidários, isso significa que nós ou somos carnais ou infantis na nossa fé. O convite para amar é um convite para o amadurecimento. Meu irmão, eu erro. Seja paciente comigo, assim como eu sou com você. Meu irmão, o seu líder erra. Seja paciente com ele, assim como ele é paciente com você. Irmão, alguém te ama. Ame essa pessoa na mesma medida. Seja bondoso com as pessoas. Seja generoso com as pessoas. Não passe indiferente às necessidades das pessoas. Não pense em um culto como esse, em um evento onde você vem para ser ministrado. Onde, o que será que o Tiago vai ensinar hoje? Será que vai ser do meu agrado? Hoje, talvez. Semana passada, não gostei muito. Quem sabe na próxima semana? E aí? Ou você vem para a igreja, para a nossa congregação, pensando: quem eu vou abraçar hoje?
Existem pessoas que estão doentes. Quem eu vou me esforçar para abraçar essas pessoas? As estratégias não vão dar conta de cuidarmos de todas as pessoas. Agora, uma cultura de amor, membros com consciência de que precisam amar, aí sim nós daremos conta de sermos um rebanho abençoado pelo poder de Jesus. O que a gente precisa? Amar. A gente precisa ser amado? Sim. Mas guarda rancor se você não foi amado até agora. Mas começa a amar. Diz assim, olha, a começar em mim. Diga, a começar em mim. Ame. Ame. Seja paciente, seja bondoso. Não busque seus próprios interesses. Não guarde rancor. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor nunca acaba. O amor é de eternidade a eternidade. Paulo diz, olha, a fé um dia já não vai fazer tanto sentido. A esperança um dia não vai ter tanto sentido. Porque as nossas promessas vão ser concretizadas. Mas o amor é maior do que todos esses. Que Deus te ensine. A minha oração esta noite é: Senhor, ensina-nos a amar de verdade e nos dê um solo fértil com desafios para aprender a amar. Porque amanhã talvez vai aparecer um encapetado para tirar a tua paciência. E aí você vai lembrar da minha pregação. E você vai falar, tão rápido, Senhor, o Senhor me testou. Mas eu vou amar. Eu não vou colocar culpa em ninguém, eu vou amar. Eu vou amar. Você vai amar? Amém. Vamos amar. O pastor Wagner fez uma coisa tão legalzinha semana passada, né? Contando aquela musiquinha, tal, todo mundo de mão dada. Isso é legal. Vamos fazer de novo. Vai, entra aí, vem, vamos cantar, Felipe. Se tivesse um violão, eu cantava hoje. Tem? Ah, não, tô brincando. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos ao Senhor, vamos cantar juntos, vamos fazer um momento amorzinho